Era uma manhã fria e chuvosa quando Júlia entrou no café onde trabalhava, com o rosto marcado pela fadiga. Ela sempre acordava cedo, passava por uma rotina exaustiva de turnos longos e mal remunerados, mas fazia isso porque precisava. Sua mãe, que estava em casa com problemas de saúde, dependia dela. Júlia nunca se queixava, mas a verdade era que as coisas estavam difíceis. Ela não conseguia se lembrar da última vez que dormira por mais de algumas horas seguidas, nem de quando sua vida parecia ter um rumo claro. Os clientes entravam, conversavam, faziam seus pedidos, mas para Júlia tudo parecia distante, como se ela estivesse flutuando, apenas cumprindo suas obrigações. Trabalhar em um lugar onde as pessoas frequentemente passavam mais tempo olhando para seus celulares do que interagindo com quem a servia, fazia com que ela se sentisse invisível. Mas, na maioria das vezes, era assim que ela gostava, invisível, apenas fazendo o que precisava ser feito. Naquela manhã, o movimento estava mais tranquilo do que o normal. Júlia estava preparando o pedido de um cliente quando o homem entrou no café. Ele parecia diferente, não apenas pelo jeito como se vestia, mas pela maneira como ele olhava para ela. Algo naquele olhar a fez parar por um instante. Ele se sentou na mesa do canto, e Júlia, ainda um pouco apreensiva, se aproximou para pegar o pedido. "Bom dia, como posso te ajudar?" ela perguntou, tentando esconder o cansaço em sua voz. O homem, com um sorriso gentil, respondeu calmamente: "Vou querer um café, por favor, e um croissant. E, se possível, um pouco de tempo para respirar." Júlia deu um sorriso forçado. Ela entendia bem o que ele queria dizer. Talvez ele estivesse em um dia difícil, assim como ela, ou talvez fosse apenas a formalidade da conversa. De qualquer maneira, ela não se importava muito. Enquanto preparava o pedido, seus pensamentos se voltaram para o quanto sua vida parecia sem brilho. Ela trouxe o café e o croissant até a mesa, tentando manter o mínimo de simpatia. Quando o homem a olhou novamente, ele disse: "Eu sei que não é fácil, você trabalha muito e parece que ninguém nota." Júlia parou por um momento, surpresa com as palavras dele. Como ele sabia? Quem sabia o que ela estava passando? Ela não disse nada, mas seu olhar passou para o cliente, que agora estava olhando para ela com uma expressão séria, mas com empatia. "Você vai ver que as coisas vão melhorar", ele disse. "Só não perca a fé. A bondade sempre retorna. Pode demorar, mas ela sempre retorna." Aquelas palavras, simples e diretas, tocaram algo em Júlia. Era algo que ela não estava acostumada a ouvir. "Obrigada", ela disse, tentando disfarçar a emoção que começava a surgir em seu peito. Inserir CTA aqui. Enquanto o homem bebia seu café, Júlia foi atrás de outras mesas, mas seus pensamentos ainda estavam com ele. Ele parecia genuíno, como se realmente se importasse. Talvez fosse apenas um cliente normal, mas de alguma forma, ele parecia ser diferente. O tempo passou, e logo ele se levantou para ir embora. Júlia o observou por um instante e, enquanto ele se dirigia para a porta, algo chamou sua atenção. O cliente deixou um pedaço de papel sobre a mesa. Era o recibo. Ela o pegou com as mãos trêmulas, sentindo uma estranha sensação de desconforto e curiosidade. Abriu o papel cuidadosamente, e seus olhos se fixaram na quantia escrita à mão. A gorjeta era generosa, muito mais do que qualquer cliente poderia dar. Mas o que realmente fez seu coração disparar não foi o valor, mas a mensagem escrita abaixo da gorjeta: "Sua bondade e seu trabalho árduo não passam despercebidos. Minha família já esteve onde você está. Fique forte, dias melhores virão." Júlia leu aquelas palavras 2, 3 vezes, absorvendo cada sílaba. O peso das palavras não era sobre o dinheiro. Era sobre a empatia que transbordava de cada letra, sobre o reconhecimento que ela nunca imaginou que receberia. Ela sentiu uma onda de emoção subir em sua garganta. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ela tentou, em vão, segurá-las. Ela olhou para a porta onde o homem tinha saído e, por um momento, se sentiu completamente paralisada. Suas mãos tremiam enquanto ela guardava o recibo no bolso. As palavras ainda ecoavam em sua mente. "Fique forte, dias melhores virão." Mas o que isso significava para ela? Como algo tão simples podia mudar o rumo de seu dia? O café estava mais vazio agora, e o som das conversas ao redor parecia mais distante.
Júlia se sentou em uma das cadeiras vazias perto da janela. Foi como se o mundo ao seu redor tivesse parado por um segundo. Fique com a gente para descobrir como essa mensagem de bondade irá transformar a vida de Júlia. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, e nos conte o que você faria se fosse vista de maneira tão verdadeira. Júlia ficou por alguns segundos sentada, com a folha de papel amassada em seu bolso. Ela se sentia estranhamente tocada, mas ao mesmo tempo, confusa. Não sabia se podia confiar naquilo. Tantas vezes ela tinha se sentido invisível, ignorada, que não sabia o que fazer com aquele gesto de bondade. O que ele realmente queria? Por que ele fez isso? As perguntas tomavam sua mente, mas ela tentava afastá-las. Não queria pensar demais sobre algo que parecia ser um simples ato de generosidade. Aquela tarde, ela ainda se pegou pensando nele, no homem de terno que a olhou nos olhos e fez aquela promessa, mesmo que de forma silenciosa: dias melhores virão. Mas como ela poderia acreditar nisso? Como acreditar que algo tão bom poderia surgir em sua vida, depois de tanto tempo lidando com a dureza da realidade? Ela havia perdido as contas de quantas vezes pensou que sua sorte nunca mudaria. Mas aquele simples ato, aquilo mexeu com ela de uma maneira que ela não conseguia explicar. Quando o expediente terminou, Júlia voltou para sua casa. O som das ruas, o frio cortante da noite, tudo parecia mais pesado quando ela não tinha mais a distração de servir os outros. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe sentada na poltrona, assistindo à TV. Seu olhar estava distante, como sempre. Júlia deixou suas coisas na mesa e foi direto para a cozinha, tentando preparar algo para a mãe, como fazia todas as noites. Foi quando o som da televisão chamou sua atenção. Ela parou, sem querer, ao ouvir uma voz familiar na tela. Ela se aproximou lentamente, e então viu. Seu rosto apareceu no noticiário local, mas não por algo ruim. Ela se viu, em um momento de espanto, sendo mencionada como a garçonete que recebeu um gesto de generosidade de Barron Trump. Ela sentiu seu estômago se revirar. O nome Barron Trump ecoou em sua mente, e tudo aconteceu tão rápido. Ela não sabia o que pensar. A história estava se espalhando. Como a notícia havia chegado tão longe? Ela não conseguia entender. As palavras que o homem tinha escrito na nota estavam sendo compartilhadas, citadas, espalhadas pelo mundo, sem que ela tivesse dado permissão para nada disso. Ela não sabia mais o que fazer. Ela só queria que tudo voltasse ao normal, queria que sua vida voltasse a ser discreta, sem a atenção que ela jamais pediu. Ela se sentou ao lado de sua mãe, que agora olhava com uma expressão suave. "Isso é bom, querida", disse sua mãe, com a voz rouca. "O mundo precisa ver o que você faz todos os dias. Eles precisam saber que você é forte." Mas Júlia não queria isso. Ela não queria ser o centro das atenções, ainda mais com algo tão pessoal. Ela não sabia como lidar com a sensação de estar sendo observada, de ter sua história exposta para o mundo inteiro. Não era sobre o dinheiro. Não era sobre o reconhecimento. Ela só queria viver sua vida. Na manhã seguinte, o telefone de Júlia não parava de tocar. Mensagens de amigos, colegas de trabalho, até mesmo pessoas desconhecidas. Ela não sabia o que fazer com tudo aquilo. Algumas mensagens eram elogios, outras mais curiosas, querendo saber mais sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Mas o que realmente a surpreendeu foi a quantidade de notícias que começaram a aparecer sobre ela. Ela não queria ser uma sensação viral, mas ali estava ela, em todos os sites de notícias, em cada rede social. Aquela tarde no café, quando ela finalmente chegou para o seu turno, tudo estava diferente. Seus colegas de trabalho olhavam para ela de maneira diferente. As conversas ao redor não eram mais sobre os cafés ou os pedidos, mas sobre ela. A menina do artigo. O fato de ser mencionada em todas as conversas deixava Júlia desconfortável. Como se todos a estivessem observando, esperando uma reação que ela não sabia como dar. Quando ela passou pela porta do café, não teve como evitar. Os olhares estavam ali, em cada canto, em cada cliente que entrava. "Você é a garota do recibo, não é?" Alguém perguntou. Ela tentou sorrir, mas estava tão exausta de ser vista daquela maneira, de ser reduzida a uma história que ela não queria contar.
Ela apenas respondeu: sim, sou eu. Enquanto Júlia tentava focar no trabalho, a situação ficava cada vez mais difícil. Alguém ligou para o café, pedindo para falar com ela, e logo mais clientes se aproximaram perguntando sobre a história. Alguns elogiavam, dizendo que aquilo era uma inspiração, enquanto outros apenas a observavam, esperando que ela se abrisse, que contasse mais. Mas Júlia não queria falar. Ela só queria ser mais do que a história. E então, no meio de toda aquela confusão, uma mensagem chegou. O celular de Júlia vibrava constantemente, e entre as centenas de mensagens de felicitações, uma se destacou. Era do seu gerente, dizendo que a mídia estava pedindo para ela dar uma entrevista para o programa de TV local. Era sobre a história dela, sobre Barron Trump, sobre a generosidade que havia tocado tantas pessoas. Júlia se sentou no canto, com o celular em suas mãos, olhando para a tela. A entrevista seria uma chance de falar ao mundo, mas ela não sabia se estava pronta para isso. Ela não sabia como lidar com tudo o que estava acontecendo. Como dizer que o dinheiro não importava. Como contar que o que realmente tocou seu coração foi a simples humanidade naquele gesto. O que você faria se estivesse no lugar de Júlia? Comente abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder a continuação dessa história. Fique conosco, pois grandes decisões ainda estão por vir. Na manhã seguinte, a pressão só aumentava. Júlia não conseguia ignorar a avalanche de mensagens que inundavam seu celular, e os olhares curiosos de seus colegas de trabalho eram insuportáveis. Quando entrou no café, o ambiente estava diferente. Não havia mais o acolhimento de antes. O som do café sendo preparado, o barulho da xícara se chocando, tudo parecia distante agora. Os clientes não olhavam mais para ela como antes. Agora, seus olhares eram cheios de curiosidade, como se esperassem que ela falasse sobre sua história, sobre o gesto de generosidade que havia tomado o mundo de assalto. Você é a garçonete, não é? Um dos clientes perguntou, com um sorriso tímido. Aquela do recibo de Barron Trump. Júlia assentiu, tentando manter a calma. Ela forçou um sorriso, mas o peso da situação estava se tornando insuportável. A história dela estava fora de seu controle. Ela se sentia como uma peça em um tabuleiro de xadrez, manipulada por algo que não entendia. E, no entanto, uma parte de Júlia sabia que essa era uma oportunidade única. Como ela poderia negar o que estava acontecendo? Se ao menos fosse algo simples, algo que ela pudesse apagar, como um erro que poderia ser corrigido. Mas a verdade é que a história estava tomando proporções que ela jamais imaginou. A mídia estava ávida por mais detalhes. Cada palavra sua, cada gesto, estava sendo analisado minuciosamente. Foi então que, durante o almoço, o pior aconteceu. Um grupo de jornalistas apareceu no café. Microfones, câmeras, uma multidão de jornalistas de diferentes canais de TV. Eles haviam se reunido ali para conversar com Júlia, para pegar detalhes sobre o gesto de Barron Trump, sobre como ela estava se sentindo com toda essa tensão. Júlia se sentiu como um animal encurralado. As perguntas começaram a surgir, uma atrás da outra, sem parar. Como você se sente com todo esse reconhecimento? O que Barron Trump disse para você? Você sempre acreditou que poderia receber um gesto tão grandioso? As palavras se misturavam na cabeça de Júlia, e ela não sabia o que responder. Como poderia explicar o que realmente sentia? Como traduzir a dor e o desconforto que ela estava experimentando? Como dizer a eles que, na verdade, ela só queria ser deixada em paz? Quando o chefe do café e os outros funcionários perceberam o tumulto, tentaram acalmar a situação, mas Júlia se sentia cada vez mais perdida. Ela se afastou para os fundos do café, tentando se esconder da pressão que estava crescendo em torno de sua vida. Era como se ela tivesse sido arrancada da vida normal e colocada sob os holofotes, sem permissão para se esconder. As horas passavam lentamente, e a pressão continuava a crescer. Quando o expediente acabou, Júlia tentou sair pelas portas dos fundos, mas as câmeras estavam lá, esperando por ela. Ela sentiu como se estivesse sendo observada a cada passo, como se cada movimento fosse uma escolha pública. Ela estava exausta, e o peso da fama repentina estava deixando-a sobrecarregada. A caminhada para casa, normalmente uma pausa tranquila do dia,
agora parecia longa e angustiante. As ruas estavam vazias, mas Júlia sentia que o mundo estava a observá-la a cada esquina. E, quando chegou em casa, sua mãe estava assistindo a TV novamente, e o que ela viu na tela quase a fez desabar. O noticiário estava falando sobre a história dela mais uma vez. A garçonete que emocionou o país, diziam. Mais uma vez, o foco estava em seu rosto, em sua vida. Barron Trump deixa um gesto de generosidade que está inspirando o mundo inteiro. Júlia sentiu o coração apertar. Ela queria gritar, queria desaparecer. Mas ao olhar para sua mãe, que apenas sorriu levemente, ela percebeu algo. A história, apesar de ser dolorosa para ela, estava dando às pessoas algo que elas precisavam ver. Você sabe, minha filha, disse sua mãe, com a voz rouca, às vezes, as pessoas precisam ver gestos como esse. Elas precisam de uma razão para acreditar em algo bom. Júlia engoliu em seco, não sabendo o que responder. Mas isso é demais, mãe. Eu não queria ser a heroína dessa história. Eu só não sei como lidar com isso. Eu sei, sua mãe respondeu suavemente. Mas talvez, no fundo, o que Barron fez foi te lembrar de algo que você já sabia. Você não está sozinha. Essas palavras tocaram Júlia de maneira inesperada. Ela queria acreditar nelas, mas não sabia como. Aquela noite, ela não dormiu bem. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, mas ela não sabia como viver a realidade em que se encontrava. Ela queria voltar ao anonimato, à rotina simples de antes. Mas a história já havia tomado um rumo que ela não podia mais controlar. Júlia não estava pronta para encarar o dia seguinte. Mas, como sempre, ela se viu forçada a se levantar, se arrumar e encarar as responsabilidades. Mesmo com a atenção em cima dela, a vida tinha que continuar. Quando chegou ao café, a atmosfera parecia ainda mais densa. Agora, as conversas não eram mais sobre os preços ou o café da manhã, mas sobre o gesto de Barron Trump. Ela podia ouvir os sussurros dos clientes enquanto ela passava entre as mesas. Ela mesma ouviu alguém dizer: a mulher da história. Júlia sentiu o peso do olhar de todos sobre ela, mas tentou manter a calma. Ela sabia que o café não pararia de funcionar só porque sua vida estava sendo discutida na TV. Hoje vai ser um dia difícil, disse sua gerente assim que ela entrou. Mas você pode dar conta disso, Júlia. Eles vão querer mais de você. Júlia não respondeu de imediato. Ela estava cansada de ser o centro das atenções, mas sabia que não podia recusar o que a vida lhe jogava. Todos queriam saber mais. Os jornalistas, os clientes, até seus colegas de trabalho. Eles a olhavam agora como uma celebridade local. Mas ela só queria ser a garota de sempre, que atendia as mesas com um sorriso e tentava dar o melhor de si, apesar das dificuldades. Durante a manhã, as perguntas começaram. Uma cliente perguntou, com um olhar curioso: você sempre soube que estava fazendo bem? Quero dizer, foi tão bonito o que Barron fez por você. Como você se sentiu? Júlia sorriu de forma forçada e respondeu: eu só faço o meu trabalho. Eu não estava esperando nada disso. Ela mal podia acreditar nas palavras que estavam saindo de sua boca. A verdade era que ela estava se afogando na pressão, tentando manter a compostura, mas sentindo o peso de cada palavra, como se elas fossem uma mentira. Foi aí que o telefone de Júlia começou a tocar insistentemente. Sua mãe estava ligando novamente. Ela tentou ignorar, mas sabia que precisava atender. Oi, mãe, disse, tentando manter a voz tranquila. Oi, querida. Eu vi na TV, você foi maravilhosa. Você tem noção do que esse gesto pode fazer por tantas pessoas? Você está ajudando a mostrar que a bondade ainda existe. Júlia fechou os olhos por um momento, sentindo o nó na garganta apertar mais uma vez. Ela não queria falar sobre isso. Não hoje. No entanto, sua mãe insistiu. Júlia, você não está sozinha. Você sempre foi tão forte, e agora, mais do que nunca, você está inspirando a todos. Não importa o que as pessoas pensem ou digam, o importante é que você é verdadeira. Não mude. Júlia forçou um sorriso e desligou, tentando se concentrar no trabalho, mas as palavras de sua mãe estavam reverberando em sua mente. Ela não queria ser uma inspiração.
Ela queria ser apenas ela mesma. Mas havia algo mais que Júlia não sabia. As câmeras estavam chegando novamente. Não era apenas a mídia local agora, mas um time de repórteres de um canal nacional. Eles estavam ali, prontos para capturar cada movimento dela, para fazer de sua vida um espetáculo público. Ela ouviu os barulhos das câmeras se posicionando e o murmúrio dos repórteres atrás dela. Júlia apertou os dentes, tentando se concentrar no que tinha à frente. Mas, de alguma forma, ela sentia que sua privacidade estava sendo arrancada dela, pedaço por pedaço. A pressão estava insuportável. Em um momento de fraqueza, ela se afastou da área dos clientes e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho, sentindo-se estranha. Ela mal se reconhecia. A mulher no reflexo parecia tão diferente de quem ela realmente era. A imagem de uma heroína de um conto de fadas, mas sem o glamour, sem a magia. Só o peso da responsabilidade. Júlia sentia uma saudade profunda de sua vida simples. De quando era invisível, quando sua luta não era um espetáculo. Foi aí que uma decisão se formou em sua mente. Ela não queria mais viver dessa maneira. Não queria mais ser o centro de todas as atenções. Quando seu turno acabou, Júlia pegou sua bolsa e se preparou para sair. Ela queria fugir. Queria sumir do mapa, encontrar algum lugar onde ninguém soubesse seu nome, onde ninguém soubesse sua história. Mas ao olhar para sua mãe, ainda sentada no sofá, com o olhar orgulhoso, Júlia sabia que não poderia seguir por esse caminho. A dor de ser reconhecida e exposta estava se tornando insuportável, mas talvez fosse hora de tomar um outro rumo. Na manhã seguinte, Júlia acordou com uma sensação estranha, como se o peso do mundo tivesse se acumulado em seus ombros enquanto ela dormia. A agitação da cidade parecia mais distante, mas não menos intensa. Ela sabia que as câmeras, os jornalistas e as perguntas continuariam, mas o que mais a incomodava era o fato de que agora sua vida estava exposta. Ela não era mais apenas a garçonete que passava despercebida, a mulher lutando para pagar as contas. Ela havia sido elevada a um símbolo, algo que ela nunca quis ser, algo que não sabia como lidar. Quando chegou ao café, percebeu que as coisas estavam diferentes, ainda mais intensas. Ela caminhou até sua estação e sentiu o olhar dos colegas de trabalho sobre ela. Eles a olhavam com uma espécie de reverência, como se ela fosse algo além de uma simples mulher que enfrentava dificuldades. Era estranho, desconfortável. Júlia sentiu como se tivesse perdido algo essencial de si mesma, como se tivesse se tornado uma versão de si mesma que não reconhecia. Ela se sentia fora de lugar. "Você está bem?", perguntou sua gerente, com um sorriso que parecia forçado. "Você está lidando bem com tudo isso?" O telefone não para de tocar. Júlia respirou fundo. Ela estava exausta, mas não podia deixar transparecer. "Estou tentando", respondeu com um sorriso fraco. "Eu só preciso me concentrar no trabalho." Mas o dia só piorou. Clientes continuaram a chegar, sussurrando entre si. Cada uma das suas interações parecia mais pesada do que a anterior. Em algum momento, o silêncio constrangedor tomou conta do café. Não era o tipo de silêncio que ela costumava sentir quando alguém estava comendo, não. Era o tipo de silêncio que vinha de um olhar de julgamento, de expectativas. Júlia se sentiu cercada, como se estivesse sendo observada o tempo todo, mesmo quando não queria ser vista. No meio da tarde, uma nova mensagem apareceu no celular de Júlia. Ela olhou para a tela e, mais uma vez, sua mãe estava tentando falar com ela. Júlia sentiu uma ponta de frustração crescer em seu peito. Ela não queria mais ser o centro das atenções, não queria mais ser analisada, não queria mais dar respostas para perguntas que não tinham como serem respondidas. Mas ela sabia que, de alguma forma, sua mãe ainda via como a menina forte, a mulher que enfrentaria tudo com um sorriso no rosto. Ela não sabia como contar à mãe que estava quebrada por dentro, que se sentia vulnerável, exausta, perdida. O que parecia ser uma boa notícia para os outros estava destruindo por dentro. "Júlia, você precisa entender que esse gesto de Barron é muito maior do que você. Você mudou a vida de muitas pessoas com ele." A voz de sua mãe ecoava através do telefone. Mas, naquele momento, Júlia não queria ouvir palavras de consolo.
Não queria ser lembrada de como ela deveria ser grata ou como ela havia tocado tantas vidas. Ela só queria ser quem ela era antes disso tudo. À medida que o dia terminava e o café começava a esvaziar, Júlia pensou em sua vida antes da fama repentina. Ela sentia falta das pequenas coisas, o toque simples de um cliente dizendo obrigada, o som das cadeiras arrastando pelo chão, a rotina que era simples, mas que lhe dava a paz de saber que estava fazendo o que precisava fazer para seguir em frente. Agora, tudo parecia diferente. As pessoas a observavam com olhos curiosos, e o peso da visibilidade a fazia sentir-se como uma peça de teatro sendo observada por uma plateia que nunca estava satisfeita. Foi nesse momento que ela tomou a decisão final. Não seria mais ela quem falaria para os outros sobre a bondade de Barron Trump. Não faria mais parte dessa narrativa pública. Ela queria algo mais simples, algo que fosse só dela. Ela queria a paz de voltar a ser invisível. Júlia pegou a nota de Barron, que estava guardada com carinho em sua carteira, e a olhou mais uma vez. Aqueles simples, mas poderosos, palavras estavam gravadas em sua mente. Ela não precisava mais do reconhecimento. Ela sabia que, no fundo, a bondade existia. Não era preciso um grande gesto de alguém famoso para isso ser verdade. O que ela precisava agora era de se reencontrar, de voltar a ser quem sempre foi. Então, antes de sair para mais um dia de trabalho, ela fez uma última escolha. Júlia pegou o telefone e ligou para sua mãe. Mãe, eu vou fazer o que sempre fiz. Vou seguir trabalhando e tentar encontrar meu lugar. Eu só preciso de tempo para entender tudo isso. A conversa foi curta, mas suas palavras foram suficientes. Ao desligar, Júlia respirou fundo. Ela sabia que a pressão nunca iria embora completamente. Mas agora, ela escolheria como reagir. Ela escolheria não ser definida pelos outros, mas pela sua própria força. Júlia guardou a nota de Barron em um lugar seguro, onde ninguém mais poderia tocá-la. Ela sentiu que agora, mais do que nunca, sabia o que precisava fazer. O gesto de bondade, aquele pequeno e simples ato de um estranho, foi a chave para que ela se reconectasse com sua essência. Júlia sabia que, apesar dos altos e baixos, a bondade nunca morreria, e que cada pequena ação poderia mudar vidas. E assim, ela seguiu. Não com a pressão da fama, mas com a força silenciosa de quem sabe o que realmente importa. Porque, no fim, era isso que ela precisava. Um lembrete de que pequenas ações podem ter um impacto enorme. Se você se sentiu tocado por essa história e acredita que a bondade ainda pode mudar o mundo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever para mais histórias como essa e, claro, deixe seu comentário sobre o que você faria se estivesse no lugar de Júlia.